Esse trabalho consiste em falar sobre a norma ABNT 10.520 de 2023, informação e documentação, citações em documentos e apresentação. A norma ABNT 10.520 de 2023, ela cancela e substitui a norma ABNT 10.520 de 2002. Então ela foi revisada e feita algumas alterações. Eu vou falar nesse trabalho especificamente sobre a citação de citação, o ponto 7.3 dessa norma. Tá? Essa norma específica as características exigíveis para a apresentação de citações em documentos de diversos formatos. Pode ser uma tese, pode ser um mestrado, pode ser a defesa de um doutorado, pode ser um TCC de formato de monografia, diversos tipos, tá? A citação, ela também pode ser chamada de apode, que é um termo em latim que significa junto a, perto de ou em. No contexto científico e acadêmico, esse termo é utilizado como sinônimo de citado por, tá? Então, citado por significa apode. Então, a citação de citação, ela é de uma forma geral quando se insere no texto a citação de um autor que foi encontrada em uma outra obra. Como deve ser feita essa citação? Como deve ser feita a citação de citação? Os elementos devem ser indicados na seguinte ordem: a autoria ou a primeira palavra do título, data, a página do documento original, se houver, caso for uma citação curta, né? Então deve ser uma fonte, deve se mostrar onde foi consultada essa fonte, né? Logo após a expressão apud, né, de origem latim, a autoria ou a primeira palavra do título dessa outra obra, a data e a página da fonte consultada, né, se houver, igual na primeira parte ali. Tá? Então, o que podemos entender de citação de citação? Ela é uma citação que foi tirada de uma outra citação de uma outra obra. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu estou fazendo o meu TCC e vou utilizar uma citação de uma referência que eu estou utilizando. Porém, essa referência já utilizou uma citação de um outro autor. Então, se eu for usar aquela parte da minha referência, que já é uma citação de uma outra obra, eu vou fazer uma citação de citação daquele determinado assunto, certo? Vou mostrar no exemplo aqui que fica mais fácil de entender. Nós temos 3 tipos de citação de citação. Então, o exemplo 1, a primeira maneira de fazer uma citação de citação é incluindo os autores referenciados e o apode no começo da citação, no começo do assunto. De acordo com Gog, 1972, a página 59, apud, Nard, 1993, na página 94. Aí vem a citação do autor. O ato de ler envolve um processamento serial que começa com uma fixação ocular sobre o texto, prosseguindo da esquerda para a direita de forma linear. Então essa é a citação da citação de um outro autor. O exemplo 2 também utiliza o termo apud, porém no final da citação. Veja como fica. Segundo Gog, 1972, na página 59, o ato de ler envolve um processamento serial que começa com uma fixação ocular sobre o texto, prosseguindo da esquerda para a direita de forma linear. Apud, Nard, 1993, na página 94, certo?
Então, esse é o segundo exemplo que vai utilizar o apode, porém no final da citação. Tá? O terceiro exemplo, ele não utiliza o termo apode, mas ele continua indicando que se trata de uma citação de citação, do jeito que foi dito anteriormente, né? Citado por, né? Que é o que significa apode nos termos acadêmicos, certo? Então, o terceiro exemplo vai ficar assim. De acordo com Gog, 1972, na página 59, né, a localização, a fonte, né, conforme citado por Nad, 1993, a página 94. Aí vem a citação. O ato de ler envolve um processamento serial que começa com uma fixação ocular sobre o texto, prosseguido da esquerda para a direita de forma linear. Então, ele fez uma citação de citação, não utilizou o apode, porém ele utilizou o termo acadêmico citado por. Então, ele já fala que é uma citação de citação com essas duas palavras, né? Então, portanto, nós entendemos que a citação de citação ela é para que a ideia ela é utilizada para que a ideia original do autor ela seja mantida, ou quando simplesmente o texto original do autor já está explicando de forma sintetizada, de forma mais fácil para os leitores entender, né? Que é daquele formato, é mais fácil para quem está lendo entender o que o determinado assunto está querendo dizer, né? Sendo assim, considerada pelo autor a melhor forma de explicar determinado assunto, como eu disse. Então, se eu estou fazendo um meu TCC e eu vou utilizar uma citação de um documento que já utilizou uma citação, eu só vou utilizar a citação de citação caso eu entenda que aquela citação que foi feita, ela é o jeito mais fácil, o jeito mais simples de se entender aquele assunto. Então não tem necessidade ou não tem como explicar de outra forma. Aquele jeito é o jeito mais fácil de se entender aquele assunto. Tá? E a importância de você saber como fazer uma citação, seja ela direta, indireta ou citação de citação, é para que o seu texto, o seu trabalho, o seu TCC, a sua defesa de monografia, de, de doutorado, ou estou aqui ainda, para que ela não seja considerado plágio, né? Para que o seu trabalho não seja um plágio de um outro trabalho, de uma referência que você está utilizando. Essa é a importância de você saber fazer uma citação, tanto ela direta como indireta, ou uma citação de citação, tá? Então, eu espero que esteja bem explicado, que foi uma forma bem simples de dizer como é uma citação de citação. Não é muito difícil de se entender, tá? É bem simples, é bem facinho e espero que tenha ajudado. Este é o meu trabalho sobre citação de citação da norma ABNT 10.520 do ano de 2023. As referências, né, para utilização que foi utilizado nesse trabalho. Essa é uma pequena bibliografia sobre mim. Sou o autor deste trabalho, né? Meu nome é Thiago Felipe Veronese. Sou brasileiro, nascido em Vera, Mato Grosso, no ano de 1995. Tenho 29 anos. Família de origem italiana, com tradições sulistas, né? Somos descendentes de italianos. Meus pais são catarinenses e paranaenses, então são tradições do sul. Sou estudante de economia da Unemate, de Sinop, Mato Grosso. Tenho a previsão de conclusão de curso no ano de 2025/1. Espero que tudo ocorra certinho em dia. E é isso aí. É uma
pouco mais sobre a minha experiência profissional. Eu tenho experiência em culinária oriental e frutos do mar, né? Trabalhei em alguns restaurantes da beira-mar da região catarinense, Balneário, Itajaí, Florianópolis. Fiz um pequeno período, né? Estudei um semestre de gastronomia na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, especificamente em Balneário Camboriú. E abaixo ali segue o currículo Lattes. Bom, gente, esse foi o meu trabalho sobre a norma ABNT 10.520, sobre citação de citação. Muito obrigado. Tenha um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite. Ah, só lembrando, não vai ter agradecimentos porque são todos méritos meu. Eu consegui fazer tudo sozinho. E é isso aí.